Graça e paz a vós todos que foram libertos do engano, da mentira e do erro, chegaram ao conhecimento da verdade e, assim como eu, adoram ao Pai em espírito e verdade. Eu quero estender a minha saudação a todos vocês que curtem os nossos vídeos e que também compartilhem os nossos vídeos e que se inscrevam no canal do Misael Honório e clica no sininho, porque muitas vezes nós gravamos um vídeo aqui e o YouTube não avisa. Então, se é do seu interesse, você vai no sininho. Cada vez que a gente postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai avisar você, você vai poder assistir, se for do seu agrado, se você estiver de acordo, se a sua mente já foi iluminada com a revelação da palavra, que é o Pai, então você vai compartilhar com os demais, ok? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito do seguinte, do arrebatamento. Eu tenho visto e ouvido, até assim com uma certa tristeza, dentro dos templos religiosos, através dos seus líderes, que são aqueles doutores, né, que são formados em teologia, escatologia, como se diz assim, aquelas raposas velhas que já têm 30, 40, 50 anos dentro de um sistema religioso, mas sempre repetindo as mesmas palavras. E quando você vai confrontar aquilo que eles ensinam dentro dos seus templos religiosos com aquilo que o Salvador, o Messias ou mesmo os profetas escreveram, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Tem um abismo muito grande entre aquilo que o Salvador, Jesus e Yeshua ensinou do que aquilo que eles ensinam dentro do templo religioso. E um desses ensinamentos que a gente ouve 24 horas falando é sobre o arrebatamento, que os sinais estão aí, as guerras estão aí, as pragas, as fome, as pestes estão aí, e cada vez que fala-se em guerra, aparece um dizendo, é a volta de Jesus. Cada vez que estoura uma bomba, é a volta de Jesus. Cada vez que um vulcão entra em erupção, é a volta de Jesus. Cada vez que acontece um maremoto, é a volta de Jesus. Cada vez que acontece uma epidemia, é a volta de Jesus. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vai levar para o céu. Vai haver o arrebatamento. Aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão fora da igreja vai ficar. Aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão em comunhão, aqueles que são batizados nas águas, aqueles que comem o pão e o suco de uva, aqueles que pagam o dízimo, fiel, esses vai para o céu. Mas aqueles que não, lamentavelmente vai ficar. Será que é isso mesmo que o Messias disse? Será que é isso mesmo? Então eu convido você, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, e verso 40. Diz assim, então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, este versículo aqui, quando eu era prisioneiro dentro do sistema religioso, eu li e reli centenas de vezes este versículo, mas não consegui entender. Por que eu não consegui entendê-lo? Porque eu estava vendo a letra e eu não conseguia enxergar o conteúdo, o que a palavra, o que a letra estava mostrando para mim.
Porque você só consegue entender as Escrituras quando te é revelado. Mas veja bem, a revelação não é você frequentar uma escola bíblica de sábado, domingo, catequese, não é você fazer um curso de teologia, escatologia, essas coisas. Isso aí não vale nada. Isso aí é só para ganhar dinheiro. A revelação, ela vem do trono do Pai, do Criador que criou os céus e a terra, os mares e as fontes das águas, ao qual não há dúvidas e nem sombras de variações. Então eu dou graças a ele, ao Criador, porque depois de 25 anos preso dentro de uma gaiola religiosa, foi-me revelado a verdade para mim, e aonde eu fui liberto. Portanto, o próprio Messias diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o livro que liberta você. Não é a oração do pastor que liberta você. Não é a campanha que liberta você. O que liberta você da prisão da religião é você conhecer a verdade. Enquanto você não conhece a verdade, você permanece preso no sistema religioso, tomando banho na piscina, tomando banho no rio, comendo pão com suco de uva e pagando dízimo e orando no monte, fazendo campanha, e fazendo fogueira, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e tudo isso aí. Por que as pessoas fazem? Porque não chegaram ao conhecimento da verdade. Então vamos voltar aqui ao texto. Então duas estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Muitos líderes religiosos que trabalham por dinheiro utilizam isso aqui para dizer o seguinte: quando Jesus vier lá no futuro, Jesus já veio, mas eles não acreditam, eles não aceitam que Jesus já veio. Então, quando Jesus vier lá, que ninguém sabe o dia nem a hora, então ele vai levar um e deixar o outro. E interessante, aqui diz o seguinte: então dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Agora você para e pensa. Quer dizer, então, que só vai ser arrebatado quem está no campo trabalhando? Porque o texto diz assim. O texto não fala daqueles que trabalham de motorista, não fala daqueles que trabalham de cobradores de ônibus, de faxineira, que trabalham dentro do escritório. Não fala da dona de casa que trabalha dentro de casa, não fala do diretor da empresa que fica o dia inteiro sentado numa cadeira, ou um promotor, um juiz, um delegado, um médico, um detido. Não, ele só fala de dois homens do campo. Então só vai para o céu, só vai ser arrebatado quem estiver morando no campo. E quem não estiver no campo, não vai ser arrebatado. Ok. Verso 41. Duas, deve ser mulheres, né? Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e a outra deixada. Duas mulheres trabalhando no moinho, moendo trigo para fazer farinha. Uma vai ser levada e a outra deixada. Isso segundo o ensinamento dos líderes religiosos. Então, se você não tiver no moinho trabalhando, você não vai ser arrebatada. Você tem que estar lá no moinho, entende? Se você trabalha, estiver dentro da sua casa, fazendo a sua faxina, lavando a sua roupa, cuidando da sua casa, e Jesus vier e arrebatar a igreja, você não vai, porque você não está lá no moinho moendo o trigo. E isso é o que os líderes religiosos dizem. E nós sabemos que isto não é verdade. Isto é uma enganação. Vamos adiante. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então aqui o Mateus está dizendo que é para as pessoas vigiarem, porque ninguém sabe o dia que o Senhor vem. Então vamos vigiar. Então eles dizem, quando Jesus voltar,
as pessoas estarão trabalhando, vai ficar difícil deles serem arrebatados, porque nós não encontramos nenhum verso dentro da Bíblia que tem um fundamento sobre isso aqui do arrebatamento. E muitos ainda dizem assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas o que tem a ver o Noé com o dilúvio, com a volta do Filho do Homem? Meus irmãos, então o véu de Moisés não está mais na nossa face. Então vamos ler o contexto. Em Mateus, o livro de Mateus, dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, o de Mateus é o mais duvidoso que tem. Muito cuidado. Vamos devagar, pisando em ovos, estudar. Então o livro de Mateus é o que fala que Mateus que fala que depois que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto, ser tentado pelo Satanás. O Satanás carregou ele para lá, para cá. Ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer. Ora, gente, qualquer ser humano vivo sabe que se você ficar mais de 4 ou 5 dias sem beber água, o seu rim para de funcionar. Ah, mas é Jesus, e daí? Jesus não era homem? Jesus não era homem, não era 100% homem, Jesus não veio em carne? O mesmo que ele sentia, eu também sinto. Ele não morreu. A diferença é que ele ressuscitou e eu não. Mas ele era carne, igual eu. Se eu ficar 4 ou 5 dias sem beber água, meus rins vão parar de funcionar. Você também vai parar os seus rins. Ah, mas Jesus fazia, Jesus não sei o quê. Presta atenção no que você está lendo. Presta atenção. Aí onde você mora tem moinho? Você, irmã que está assistindo, aí onde você mora tem moinho? Você moe o trigo aí? Se não tiver, você tem que arrumar um moinho para moer o trigo aí, senão você vai ficar. Então vamos ver em Lucas 17:34. Lucas 17:34. Digo-vos que naquela noite... Que noite? Que noite? Que noite? Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 homens na mesma cama? 2 homens dormindo na mesma cama? Dormindo de noite. Então naquela noite, no verso 35, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Ué. Se as mulheres estão moendo, então não é noite. Então não é noite. Os 2 homens estavam dormindo junto na mesma cama quando Jesus voltou. Um foi levado e outro ficado. De noite, estava dormindo. As 2 mulheres estavam moendo, de dia trabalhando. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Você entendeu como há uma contradição entre os escritores propositalmente para enganar as pessoas? Na sua Bíblia pode ter o colchete. Sabe o que é? Você sabe o que é colchete, né? Colchetes são mais ou menos assim, ó. Quando tem esses dois símbolos aqui e algo escrito no meio. Então fala entre colchetes. Então no Código Sinaítico, esta passagem, que 2 estarão dormindo e um será levado, outro será tomado, deixado, não existe. Não existe. Olha,
o Mateus fala que Jesus foi levado lá em cima do templo, no pináculo, mas não explica como que Jesus foi levado, se ele foi voando, se ele foi arrastando, como que ele foi levado lá, como que o diabo levou ele lá. Não, isso aí é literal, isso é uma parábola, entende? Não aconteceu isso aí de verdade. Então, quando você vai procurar nas demais Bíblias, porque na maioria das vezes as pessoas usam essa Bíblia aqui, ó, João Ferreira de Almeida. Essa é a mais adulterada que existe. A melhor Bíblia para você procurar a verdade é a versão Jerusalém. Aquela melhor que tem. Então vamos lá. Essas disparidades é demais. De que maneira? Que maneira que você acha que o Satanás levou Jesus lá em cima do pináculo do templo, no monte? Que jeito? Imagina. Isso aí os pastores não explicam. Explica? Não explicam. Por que eles não explicam? Porque eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque não foi revelado para eles. Não foi revelado a palavra. Então vamos ler. Então, entre o versículo de Lucas e Mateus tem diferença. Lucas fala que era de noite. E no verso 35, as duas mulheres estarão moendo, de dia. Então são metáforas, são linguagem para que as pessoas pudessem entender. Entende? Agora, os opositores, os teólogos, os líderes ficam furiosos comigo, por quê? Porque eles não conseguem resistir à verdade, mas eu não sou a verdade. Eu não sou a verdade. Mas eu conheço a verdade. E nenhum líder religioso consegue enfrentar a verdade. Ele é desmascarado quando ele se confronta com a verdade. E por esse motivo, os líderes religiosos não gostam de mim. Porque eu falo a verdade, mas eu não sou dono da verdade. Entendeu? Porque eu também já estive preso lá dentro do sistema religioso, 25 anos. Mas quando eu conheci a verdade, você for ver nos outros vídeos meus, você vai ver lá como que eu conheci o encontro da verdade e eu me desprendi totalmente liberto de qualquer tipo de religião. Então, meu irmão, o Espírito Santo pode revelar para você. O Espírito do Pai pode revelar para você. Não adianta você ler as revistinhas sabatina, dominguista, que você vai ficar do mesmo jeito, vai continuar cego. O negócio é que vem diretamente de lá. Se você aprender com os seus líderes, com as suas revistinhas aí, você está perdendo o seu tempo, ok? Então vamos lá. Vamos voltar lá em Mateus 24, 40. Vamos ver lá o Mateus 24, 40. A parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está às portas. Quantas portas tinha na cidade de Jerusalém? Não sabe? 12 portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, vamos parar aqui. O Salvador Jesus Cristo disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Aí você vai perguntar para mim, mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Quem estiver sob o eirado não desça para tirar a casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E não haverá jamais. Então, isso aqui, que uma foi tomado, 2 homens, um foi tomado e o outro deixado, 2 mulheres foram tomadas e a outra deixada, não é o arrebatamento conforme os falsos profetas ensinam dentro das organizações religiosas. Mas isso aqui aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém. Flávio, procure aí, ó. Flávio Joséfo, escritor. Ele escreveu dizendo o seguinte, que quando o general Tito atacou a cidade de Jerusalém, foram mortos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Foram levados escravos 1.000 pessoas. E ficaram para ser provado como a prata e como o ouro, mais 1.000 pessoas. A cidade foi dividida em 3 partes, igual está lá em Apocalipse. A grande cidade partiu-se em 3 partes. Porque ali achou-se o sangue dos profetas e dos apóstolos. Aonde é que os profetas foram mortos? Não foi em Jerusalém? Não foi em Jerusalém que o Salvador foi morto? Aí os caras vêm e falam para você, mas ninguém sabe o dia e a hora que vai acontecer essa tribulação. O livro de Apocalipse diz o seguinte, desatai os 4 anjos, desamarrai ou soltai os 4 anjos, que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, para matar quem? A 1/3 parte da terra. A 1/3 parte. Esses anjos estavam amarrados, acorrentados, presos ali para o ano, o mês, o dia e a hora. Como que ninguém sabia quando seria a volta dele? E a volta de Jesus foi sobre julgamento. Ele voltou como juiz para julgar os inocentes que morreram. Até quando o Senhor deixará de julgar o nosso sangue, o sangue dos profetas que foram mortos, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar. E ali o Jesus também, o Salvador, Yahushua foi morto em Jerusalém. Então o juízo veio sobre Jerusalém. Jesus já voltou. E se você está esperando que Jesus vai vir daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, para levar a igreja para o céu, você pode descansar, porque não é desse jeito. Jesus já veio e você não viu. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos dar sequência. Você que não concorda com o que eu falei aqui, entre em contato que nós vamos dar sequência nisso. Que o Eterno ilumine, abençoe grandemente você, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, a sua casa e a cidade onde você mora.